Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Convido você a pegar a palavra de Deus, abrir no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versos 9. As bocas podem glorificar a Jesus. Você tem liberdade de glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 6, verso 9. Hoje é noite do avivamento, que o Espírito Santo possa ativar avivamento no seu coração. Gênesis 6, 9. Todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O tema nessa noite é discernindo a voz de Deus. Feche os seus olhos, põe a mão na altura do seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos liberdade, Espírito Santo, de poder falar poderosamente em nossos corações nessa noite. Eu me escondo, papai querido, debaixo do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai, que eu possa estar sensível a ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com a tua igreja aqui nessa noite, e que possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, com os ouvidos sensíveis de ouvir a sua voz quando estivermos lá fora. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós temos o livro de Gênesis capítulo 6, versos 9, que Moisés andava, que Noé andava com Deus. A Bíblia não diz que Noé era evangélico, a Bíblia não diz que Noé era espírita, a Bíblia não diz que Noé era católico. A Bíblia fala, no último trechinho ali que nós lemos, que Noé, ele andava com Deus. Aqui eu já aprendo algo muito forte. Não é a sua religião, não é a minha religião, não é a nossa religião que vai nos levar a andar com Deus. Não é a nossa religião, não é o catolicismo, não é o evangélico e nem o espírito que vai levar você a andar com Deus, mas é você decidir e ter um ouvido sensível para discernir a voz de Deus. Noé tinha ouvido tanto sensível para ouvir a Deus, que Noé foi dado uma missão para Noé. Se você ler a palavra, com certeza você sabe qual foi a missão. Noé foi dada a missão de construir um barco gigantesco. Noé não era carpinteiro, Noé não era engenheiro, Noé não tinha habilidades, Noé não tinha as ferramentas preparadas para construir um gigante barco naquela época, mas Noé tinha sensibilidade no seu ouvido, e Noé ouvia a direção de Deus, e foi por isso então que Noé construiu aquele gigante barco. Noé tinha tanto ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, que mesmo sem capacidade para construir o grande barco, ele foi escolhido para fazer. Eu já quero abrir um parênteses aqui e te dizer algo no teu coração. Só receberão grandes projetos de Deus quem tiver sensibilidade de ouvir e obedecer a Deus, mesmo contra as suas próprias vontades. Nós só vamos conseguir fazer grandes coisas para Deus se o nosso ouvido estiver sensível a ouvir o direcionamento dos céus, e que você possa terminar este ano de 2022 e iniciar o 2023, hoje é a última quarta-feira do ano, você pode já começar a ficar sedento para querer fazer grandes coisas para Deus. Deus não nos tirou do mundo para sermos comum. Deus quer que eu e você façamos algo gigantesco para Ele. E uma das coisas gigantescas que Deus quer que nós façamos é que nós mudamos a nossa casa, é que nós envolvemos a nossa casa com o poder do Espírito Santo, é que nós envolvemos a nossa família com a unção do Espírito Santo, é que aonde você estiver, as pessoas têm que ver em você algo diferente, tem que ver que você tem algo diferente que eles não têm,
E glória a Deus que você tem mesmo algo diferente. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, mas Ele quer cada vez mais se tornar parecido com o Senhor Jesus. Andar com Deus hoje, igreja, por favor, entenda, andar com Deus não é um peso. Às vezes as pessoas falam, nossa, andar com Deus é um peso sobre a minha vida andar com Deus. Não, andar com Deus não é um peso, que a própria palavra diz que o seu fardo é leve, que o seu jugo é suave. Andar com Deus é livre. Andar com Deus não é peso, mas entenda uma coisa, não é peso, mas é pressão todos os dias. Todos os dias nós sofremos uma pressão danada do maligno. Todo dia nós sofremos uma pressão danada do mundo. Todos os dias nós sofremos uma pressão danada contra nós mesmos, para obedecer e para ser sensível à voz de Deus. Todos os dias a pressão. Talvez para você estar aqui mesmo, você sofreu uma pressão contra você mesmo. Talvez você não queria estar, mas você foi sensível à voz e disse, não, eu vou sim, porque é a última quarta-feira do ano 2022 e eu quero ali prestar culto para o Senhor Jesus. Andar com Deus hoje não é como foi em Enoque. Como Enoque e Elias, eles não conheceram a morte. Eles foram translaçados para Deus. Eles tinham algo tão diferente que Deus o levou para eles. Andar com Deus não é que Deus vai pegar eu e você, nós, e levarmos para Ele, como foi em Enoque, como foi com Elias. Não. Andar com Deus hoje não é como foi com Elias, não é como foi com Enoque, que foram levados por Deus e não experimentaram a morte. Andar com Deus hoje, Ele quer me levar, Ele quer te levar, Ele quer nos levar onde Ele quer que Ele esteja e não você. Ele quer te levar onde Ele o deseja, não a nós mesmos. Ele quer que não seja mais nós, mas sim que seja Ele. Andar com Deus às vezes implica em parar. Andar com Deus, às vezes nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, trancar a porta do nosso quarto, não para ficar ali deprimido, não para ficar ali puxando, escutando coisas que vêm deixar você triste, não. Fechar a porta do seu quarto e ter um tempo a sós com Ele. Isto é andar com Deus, é ter sensibilidade para querer ouvir a sua voz. Andar com Deus não é querer arrombar portas. Talvez neste ano de 2022, talvez fecharam algumas portas para você, e você talvez ficou desesperado, falou, meu Deus, por que essas portas fecharam? E você está tentando arrombar essa porta, e você está tentando passar por esta porta. Não, andar com Deus não é querer arrombar as portas onde Ele fechou. Andar com Deus é se tornar sensível à voz, às vozes. Mas existem vozes que nós vamos aprender nessa noite, 3 vozes que estão paralisando muitos homens e muitas mulheres do propósito de Deus. E hoje eu vou tentar te ajudar a você poder discernir 3 vozes que roubam você de ouvir a sensibilidade, de ouvir o Espírito Santo, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E uma das vozes que tem nos paralisado é a voz das pessoas que estão mais próximas de você. Talvez são as vozes do seu parente, talvez seja a voz da sua esposa, talvez a voz do seu marido, ou talvez a voz dos seus filhos, ou talvez a voz da tua namorada, ou talvez a voz dos seus amigos. Talvez a voz que está mais próxima de você está tentando te paralisar, está tentando te roubar você do propósito de Deus. Vou te mostrar dentro da palavra, Gênesis capítulo 3, verso 7. A Bíblia diz assim: E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com a dor comerás de todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versos 17. Então Deus diz, para quem Deus diz? Para não comer da árvore proibida. Não foi para Eva, Deus diz para Adão. Mas o que aconteceu com Adão? Adão foi persuadido pela voz de Eva. Eva estava mais próximo de Adão. Eva não estava mal intencionada, Eva não estava endemoniada, não. Mas por Adão ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz de Eva, e não ouvir a voz de Deus, ele
impediu o propósito que Deus tinha com ele. Por causa da desobediência, Adão perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Todos os dias Deus visitava Adão no final da tarde, mas por causa da desobediência, por causa da falta de sensibilidade, de querer ouvir, obedecer a Deus, ele preferiu ouvir a mulher e comeu do fruto. Deus havia dado uma ordem para Adão. Talvez Deus tenha dado ordem para você não ir em lugares mais, e você continua teimando e frequentando lugares onde Ele não quer que você vá mais. Talvez você tenha ouvido algo que Ele não quer que você ouça, e você continua ouvindo. É falta de obediência. Talvez as pessoas que estão próximas de você estão te persuadindo a você ouvir coisas, ou falar coisas, ou se comportar de uma forma que Deus não quer que você mais se comporte. Precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus havia dado a ordem a Adão para não comer, mas Adão preferiu dar ouvido à voz da mulher. Entenda uma coisa, Deus pediu para você muitas coisas que Deus talvez pediu para você. Talvez Ele não pediu para a pessoa que está próxima de você. Talvez Ele não pediu para o seu parente, talvez Ele não pediu para o seu pai, talvez Ele pediu para o seu amigo, talvez não pediu para os seus parentes. Talvez eles não sabem, eles não vão entender que você precisa rejeitar algo na tua vida. Eles não vão entender porque eles ainda não ouviram, eles não tiveram a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que eu dou um testemunho, o Erno aqui, o Erno, para honra e glória do Senhor Jesus, Deus libertou ele de várias coisas, mas os amigos dele talvez ainda não acreditam, e talvez os amigos vão tentar empurrá-lo para levá-lo de volta, mas o Erno já tem a sensibilidade do Espírito Santo e fala: não, para o lugar de onde Deus me tirou, eu não volto mais, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor, e eu quero ser usado um instrumento para glorificar e exaltar o nome dEle. É decisão dEle, porque Ele decidiu dar ouvido à voz de Deus, e não ser persuadido pelas pessoas em sua volta, não ser persuadido pelos seus parentes, não ser persuadido pelos seus amigos, não ser persuadido pelas pessoas que estão próximas, não. Isso é andar com Deus, isso é ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então entenda, algo que Deus falou para você não fazer mais, os seus parentes, os seus amigos não vão entender, mas quando eles tiverem a mesma sensibilidade que você tem, eles vão entender e vai dizer: vale a pena, não tem nada a ver. Entenda uma coisa, Deus pediu para você muitas coisas, das pessoas mais próximas não vão estar preparadas para discernir o que Deus falou com você. Então vão dizer: não tem nada a ver, não tem nada a ver em comer, pode comer. Não tem nada a ver em beber, pode beber. Não tem nada a ver, é cervejinha sem álcool, pode beber. Me perdoa a franqueza, com toda a verdade eu te falo isso. Você que quer beber cerveja sem álcool, é porque o mundo ainda não saiu de você, e você quer matar a saudade das coisas que existe lá no mundo. Sem dessa. Eu lembro de uma vez, quando eu fui na casa de um amigo meu, comemorar o Natal, dar os parabéns pelo Natal, ele me deu, falou: pastor, pode beber, é uma champanhe sem álcool, pode beber para ficar tranquilo. Eu bebi um pouquinho, mas eu fiquei constrangido. Porque eu falei para mim mesmo que eu nunca mais eu queria beber álcool na minha vida. Eu falei: pastor, não tem álcool. Mas eu pus no meu coração que eu não quero mais nada que eu tinha lá atrás do mundo, não me pertence mais. E para que eu vou beber álcool sem álcool? Para trazer para minha memória quando eu fazia lá fora? Sem essa. Deus te chamou para viver novidade de vida, dia após dia. Mas vão ter sempre voz dizendo: não tem nada a ver, só um pouquinho. Não tem nada a ver, não, o pastor não está vendo, o seu amigo que é crente não está vendo, é só um pouquinho. Cuidado com nada a ver. O nada a ver tem roubado pessoas de muito propósito. Nada a ver tem roubado pessoas, tirado muitas pessoas do propósito dos céus. Como Eva disse, não tem nada a ver, pode comer. O que aconteceu? Perdeu a comunhão com Deus. Resultados que vão te afastar do propósito do céu, e você vai voltar a viver uma vida comum. Entenda, a voz das pessoas que você ama e quer seu bem não pode conduzir se não tiver direcionamento do céu. Se não for pessoa que que você venha sentir no teu espírito que realmente que ela está te falando é algo dos céus, não deixe eles conduzir a tua vida, por mais que seja de boa intenção. Sara estava de boa intenção,
Sara ofereceu a sua concubina para que Abraão tivesse filho. Então, pode pegar a concubina, e aí você vai gerar, e você vai ter sua geração. Ou seja, Sara estava atrapalhando o agir de Deus. Sara não estava endemoniada, não. Sara estava cheia de boa intenção, mas não era a voz que Deus havia falado com Abraão. Era através de Sara que Abraão teria ser filho, ia nascer o filho da geração dele. Mas Sara foi querer antecipar a promessa, e por causa disso, 2 gerações brigam até hoje. Ismael, a geração de Ismael e de Isaac, briga até hoje, por causa da desobediência. Entenda, de boas intenções, o reino não se move. O reino de Deus não se move de boas intenções. O reino de Deus se move com a voz que vem do céu. É a voz que te conduz as coisas na terra, a voz que vem do céu, que te conduz as coisas na terra. Como oramos a oração do Pai Nosso que está aí no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É essa voz que você precisa estar sensível, é esta voz que vai trazer avivamento para a igreja do Evangelho Quadrangular, Novo Templo, no Parque Avelino. Mas quantos estão em falta de sensibilidade de ouvir essa voz e não tem priorizado? Cuidado com as vozes que têm atrapalhado você de ouvir a voz de Deus. Segunda voz, a voz da alma. Não precisa abrir, eu só vou antecipar para nós ganharmos tempo. A Bíblia relata em Juízes capítulo 11, que fala de um homem que chama Jefté. Jefté, ele era um guerreiro, era um homem bom de guerra. Mas só que Jefté, ele foi expulso do exército. Jefté, ele foi expulso dos seus familiares. Jefté, ele foi expulso da sua casa. E Jefté foi se isolar. Jefté se isolou. Por causa de ser expulso da tua própria terra e ser expulso do exército, Jefté se isolou. E você sabe o que aconteceu com Jefté? Ele colocou uma ferida em sua alma. Por causa de ser expulso, por causa de ser desprezado naquele momento, Jefté colocou uma ferida em sua alma. Se isolou. Ficou todinho magoado em seu isolamento. Entenda, o isolamento tem o poder de nos amadurecer, ou de nos endurecer o nosso coração. Em Jefté, o seu coração foi endurecido. No caso de Jefté, ele endureceu o seu coração, ao ponto que quando o exército teve um momento na guerra, que o povo estava perdendo a guerra, o seu povo estava perdendo a guerra, e sabe o que aconteceu? Mandaram chamar Jefté. Só que Jefté, com o coração magoado, com o coração ferido, ele fez um voto que não agradou o coração de Deus. Jefté falou: Deus, se realmente o Senhor é comigo, se realmente eu vencer a guerra e provar para o homem, provar para a minha nação, provar para o povo que eu sou o cara, para provar para o povo que eu sou o bambambam, para provar para aquela nação que eles precisam de mim. Cuidado com a motivação das coisas que você faz para Deus. Cuidado com a motivação que você é um diácono, você é uma diaconisa. Cuidado com a motivação errada. Você que quer liderar, cuidado com a motivação que você faz algo para Deus, que você dança, que qualquer coisa que você for apresentar para Deus, cuidado com a sua motivação. Jefté estava com a motivação errada. Sabe o que ele propôs para Deus? Jefté: Deus, se eu ganhar essa guerra, se o Senhor for comigo, assim que eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu ver em casa, eu vou sacrificar para o Senhor. Sabe quem Jefté sacrificou? A sua única filha. Porque Jefté ganhou a guerra. Aí ele chegou na sua casa. Aí ele viu e se deparou com a sua filha. Ele teve que sacrificar a sua filha. Um voto que fez com o coração magoado, com o coração chateado. Quantos de nós, às vezes, com o coração magoado, com o coração chateado, fazemos voto para que Deus não permitiu para que fizéssemos?
Quantas vezes nós, com o coração magoado, chateadinho, conversar com ela, ela que vem atrás de mim, foi ela que pisou na bola. Quem somos nós? Jefté teve que sacrificar sua filha sem Deus, permissão de Deus. A maior besteira da sua vida foi ter feito esse voto magoado. Nunca faça algo para Deus na sua obra se a sua motivação estiver errada. Se a sua motivação foi para você querer se aparecer, se a sua motivação foi para mostrar que você é um líder, você é o bom, cuidado. Ou seja, fazer para ser reconhecido pelos homens e a todos ver o quanto você é bom, isso é motivação errada. Sua motivação precisa para chamar a atenção de Deus. Nada mais, pois é Ele que te chama, é Ele que te deu o dom, é Ele que te escolheu, é Ele que te separou. Então tudo que você fizer é para chamar a atenção dEle, é para Ele e por Ele. Boas palavras, entenda no nome de Jesus. Cuidado com a motivação do seu coração. Cuidado. Terceira voz que destrói, que nos arranca de acessibilidade, de ouvir a voz de Deus, a voz do mundo, a voz do povo. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. Quem está entendendo a palavra diz glória a Deus. Quem quer ter sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, diz: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu preciso todos os dias. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. 1 Samuel 15, versículo 24, é o primeiro lindão. 1 Samuel 15, 24. Eita glória. Passar um som do Abimael aí. 1 Samuel 15, 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor. Olha, Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Saul sabia o que tinha que fazer. Saul sabia o que precisava ser feito. Tive medo dos soldados. Ordem que o Senhor me deste, que tu me deste. Tive medo dos soldados. 15, 24. Glória a Deus. Põe o 25. E os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Na minha versão está assim, deixa eu ler na minha versão. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Ou seja, Saul sabia o que tinha que fazer. Deus já havia falado com ele, Deus já havia orientado, mas Saul preferiu ouvir a voz do povo. Saul, por ouvir a voz do povo, pecou contra Deus. Talvez faltava pouco para Saul, mas ele preferiu dar ouvido à voz do povo do que para a voz de Deus Todo-Poderoso. Já dizia a minha mãezinha falecida, eu tenho certeza que muitas mães já disse isso. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Você não é todo mundo. Entendeu, adolescentes, juniores, jovens, homens e mulheres? A minha sábia mãezinha já dizia isso. Sabedoria de mãe, né? Sabedoria de mãe é eterna. Não é porque todo mundo faz que você deve fazer. Você não é todo mundo. Não é porque o povo faz que você deve fazer. Você não é todo mundo. Não é porque suas colegas de todo mundo gostam de ouvir música profanas. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está indo se drogar
mentindo para os pais. Você não é todo mundo. Não é que todo mundo está ficando. Hoje é normal, adolescente de 15, 14 anos quer beijar. Adolescente de 13, 12 anos quer ficar. Adolescente de 13, 14, 15, 16 anos quer namorar. Não tem nem trabalho, não acabou nem de fazer o segundo grau. Quer namorar, quer estudar, quer beijar, quer ficar aqui, ficar colar. Fica paquerando no WhatsApp. Fica paquerando com conversinha fiada nos WhatsApps da vida. Quer namorar, fica com paquerinha que nem conhece a pessoa do outro lado da linha. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, que você tem que paquerar. Você não é todo mundo. Você precisa ter ouvido a sensibilidade de Deus, como diz o príncipe Samuel quando era pequeno: Senhor, Senhor, tu me chama, eis-me aqui. O Senhor te chama para ser diferente. Não é porque todo mundo aí, que dos seus coleguinhas está beijando um aqui, um acolá, que você precisa sair beijando. Ei, princesa do Senhor, se você quer um príncipe, se comporta como a princesa. Príncipe do Senhor, se você quer uma princesa, se comporta como príncipe. Não é porque todo mundo faz, todo mundo beija, que você precisa beijar. Você não é todo mundo. Seja sensível, ouvir a voz de Deus. Quem precisa te guiar é a voz de Deus. Para de ouvir a voz do mundo. Não permita a opinião do mundo moldar você. Não permita que o mundo te molda. Não é porque no mundo está a mania de usar preto, você precisa usar preto. Não é porque no mundo está a mania de querer se cortar para poder acabar a tristeza, você tem que se cortar. Não é porque todo mundo hoje é mania de ficar aprisionado num quarto escuro, isolado, não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, fica isoladinho, emburradinho no seu canto. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Você não é todo mundo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Dentro de você habita o Espírito Santo. Pare de ouvir a voz do mundo. Não permita a opinião do mundo moldar você. Eu gostava muito do tal de Che Guevara. Achava que ele é um ídolo. Fui ler a história dele e me envergonhei. É um dos caras que matou um monte de gente honesta. O que esse cara tem de bom? Herói uma ova. O herói é Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com o que todo mundo está tentando fazer, engolir. Cuidado. Amava a Raul Seixas. Para ele é meu maluco beleza. Que maluco beleza o quê? Meu maluco beleza é Jesus Cristo. Não é porque todo mundo ouve que você tem que ouvir. Você não é todo mundo. A Bíblia diz em João 10:4. Nós já estamos encerrando. Evangelho de João, capítulo 10, versos 4. Eita glória, está ligeiro. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e esta segue, porque conhece a sua voz. Quem é a ovelha de Deus aqui diz amém? Quem é o seu pastor aqui? Quem é o seu pastor? Não é o pastor Cristiano? Não, eu estou aqui apenas para te auxiliar. O seu pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o seu pastor antes de mim. Se nós estivermos sensíveis a ouvir a voz dele, nada nem ninguém nos arranca do aprisco dele. Esteja sensível. Eu vi um vídeo, havia muitas ovelhas, e lá estava o pastor das ovelhas e muitas vozes. Muitas pessoas começaram a subiava para as ovelhas irem, para as ovelhas acompanhar, e nada das ovelhas obedecer. E era um subiu daqui, era um subiu dali, e nada de obedecer. De repente o pastor, uma subiu que deu, todas as ovelhas ficaram, opa, e começaram a seguir o subio do pastor de ovelha, porque os ouvidos das ovelhas, era sensível a ouvir a voz do seu pastor. Se você estiver com seu ouvido sensível a ouvir o seu pastor, não é qualquer porcaria que vai entrar no teu ouvido, porque
porque o seu ouvido é sensível para ouvir a voz de Deus. Não é qualquer convite que você vai falar, está confirmado, pode contar que eu vou. Porque você está sensível à voz de Deus. Entenda, no nome de Jesus. Se não discernirmos a voz de Deus, seguiremos a voz dos homens. Se não discernirmos a voz de Deus, seguiremos a voz da religiosidade. Se não discernirmos a voz de Deus, seguiremos a voz da placa da igreja. Se não discernirmos a voz de Deus, seguiremos a teologia. Mas se nós seguirmos a voz de Deus, o do bom pastor, não é qualquer coisa que para você. Entenda uma coisa, existem canções na minha vida que marcou muito. Existem alguns versículos, eu tenho certeza que na tua vida também. Existem alguns versículos que quando eu paro para ler, eu começo a chorar, que eu lembro das promessas que o Senhor fez para mim lá atrás. Algumas louvores que eu já chorei muito na presença do Senhor. Esses louvores marcaram a minha vida. Esses louvores falam profundamente conosco. Sabe o que eu quero te dizer? Gere na tua memória relacionamento com Deus. Gera na tua memória, no teu ouvido, a voz audível do Espírito Santo. Deus quer nos levar no lugar de intimidade com Ele. Ele chama eu e você pelo teu nome. Hoje Ele está aqui olhando para cada um de nós, chamando pelo nome. Cada um de nós, Ele chama você pelo teu nome. Ah, pastor, será? A Bíblia diz que uma certa vez no sepulcro, Jesus tinha ressuscitado. Aparece Maria. Maria começa a conversar com Jesus. E não sabia que era Jesus. De repente, Jesus diz: Maria. Na hora que Jesus chamou Maria pelo nome, Maria reconheceu que era Jesus. Jesus conhece o teu nome. Jesus sabe quem é você. Ele chama cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu não saberia dizer o nome de todos, embora eu sou ruim para gravar nomes. Mas Deus, Jesus sabe o nome de cada um que vai nos assistir ou que está nos assistindo. O nome de cada um que está aqui nessa noite. Ele sabe, Ele conhece. E Ele chama você pelo seu nome. Que possamos sair daqui nessa noite sensível à voz de Deus, disponíveis a obedecer, pois só assim receberemos o avivamento do céu.